pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop. Eu sou o Márcio e no vídeo de hoje nós vamos concluir a montagem da nossa mountain bike. Bom pessoal, então no vídeo de hoje, que é o terceiro vídeo dessa série montando a nossa mountain bike, eu vou fazer a instalação das rodas, dos discos de freio, vou fazer a instalação final das pinças de freio também, vou fazer os ajustes de câmbio para deixar a bike tinindo e toda regulada. Então, bora lá finalizar a montagem dessa bike. Bom pessoal, sabe aquele kit que eu falei lá no primeiro vídeo que nós adquirimos da First, que é o kit Smart hidráulico? Então, naquele kit já vem esses componentes aqui. Já vem o par de rodas, pneus e câmaras de ar. E os discos ou rotores já vêm também nesse mesmo kit junto com os freios a disco hidráulico. Então, o interessante nesse kit é justamente o fato da roda já vir montada. A roda já vem raiada, já vem alinhada, com os cubos instalados. A única coisa que a gente tem que fazer é a instalação da câmara de ar e dos pneus. Eu já fiz a instalação na roda traseira e agora vou fazer na roda dianteira. Bom pessoal, um detalhe importante aqui na hora de fazer a instalação dos pneus, eu já tive essa preocupação ali no pneu traseiro, na montagem da roda traseira. O que acontece? Os pneus eles têm um sentido específico para a gente colocar, um sentido correto para a gente colocar. Não sei se dá para vocês verem, tem uma setinha aqui ó, no pneu, dizendo qual que é o sentido que ele tem que estar instalado, o sentido de rodagem dele. Então, ele vai rodar nesse sentido. Então, se eu pegar a bike de frente e olhar a roda, o disco de freio está do lado esquerdo da roda, então eu vou ter que instalar o pneu nesse sentido, né? Tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso para também não desgastar o pneu de forma exagerada aí, ou errada, né? Então tem que instalar certinho também. Coisa interessante nesse kit que nós adquirimos para a montagem da bike, e aqui mais precisamente na roda traseira, é que ele já vem com um free hub para até 11 velocidades, ou seja, um free hub para você encaixar aqui um cassete de até 11 velocidades. Nós vamos utilizar um de 8, mas depois, se você quiser fazer um upgrade no seu grupo, no caso dessa bike, a gente vai poder colocar aqui um grupo de até 11 velocidades. Então isso é bem bacana nesse par de rodas aqui. Pessoal, agora é o momento da gente fazer a instalação dos discos de freio. A dica que eu dou para vocês aqui na instalação dos discos de freio é o seguinte: para você ir encaixando os parafusos e apertando eles
de forma oposta. Então você coloca a ponta de cada um dos parafusos e conforme você for apertando eles com a chave Allen, você vai apertando um pouco de cada um dos parafusos no sentido oposto. Então, por exemplo, eu vou apertar esse parafuso que eu vou colocar aqui e depois eu aperto daqui. Depois eu aperto esse e esse. Sempre no sentido oposto, para ficar o encaixe perfeito aqui. Então vamos lá. Pessoal, no caso aqui desses parafusos que a gente tem que colocar aqui para prender o disco, eles são parafusos que nós temos que usar aquelas chaves que são com a ponta estrela, que chama Torx, se eu não me engano. Galera, não vale a pena tentar utilizar outro tipo de chave para apertar esses parafusos. Eu comprei um kitzinho de chave Torx com 8 chaves, tamanhos diferentes. Paguei R$8, então não vale a pena você fazer isso. É legal para você ter em casa também, porque se você precisar fazer manutenção você mesmo, é legal você ter a chave para apertar esses tipos de parafuso aqui. Então vale a pena, é um investimento pequenininho e não corre o risco de você espanar esses parafusos e tal, e aí depois na hora de tirar, se precisar tirar, vai ser uma complicação danada. Então fica a dica. Prontinho. Disco da roda traseira já está instalado. Vamos lá, vamos para a roda dianteira agora. Pessoal, outro detalhe que eu esqueci de comentar quando a gente fez a montagem da primeira roda, na verdade quando a gente fez a instalação do disco, é que o disco também tem um sentido correto para a gente fazer a instalação, tá? Inclusive nesse disco aqui, ó, ele tem uma seta bem aqui em cima, ó. E ele está dizendo qual que é o sentido que o disco tem que estar instalado na roda. Então tem que ficar atento com relação a isso também. Então no caso, você pode olhar, por exemplo, a instalação do pneu. A setinha do pneu está aqui em cima, está apontando para cá, ó. Certo? Então na hora de fazer a instalação eu vou colocar a setinha também no mesmo sentido, assim, setinha do disco. Cuidado com isso também, porque senão isso pode desgastar o disco, quebrar o disco e até prejudicar a pinça de freio, tá? Bom, pessoal, feita então a montagem das rodas, feita a instalação dos discos de freio, agora a gente tem que fazer a instalação do cassete na roda traseira. Nós vamos utilizar então um cassete da Shimano, um cassete de 8 velocidades, com cogs de 11 a 34 dentes, que é esse Super Cog aqui. Então é super simples a instalação também, não tem muito segredo, e a gente vai fazer a instalação desse cara aqui agora. Vamos lá.
cassete instalado, roda montadinha. Agora a gente vai partir para a instalação. Bom, vou fazer primeiro então a instalação na roda da frente. Tirar aqui esse apoio que a suspensão tem para não fechar, né? Legal isso que protege bem a suspensão. Detalhe, a gente precisa tirar a proteção aqui da pastilha de freio, que é instalado para evitar que elas colem, né? Caso a gente sem querer aperte a manete. Uma informação importante, pessoal, é em relação às blocagens, tá vendo? Elas são diferentes, elas têm tamanhos diferentes. Então, obviamente que a menor vai ser instalada na frente, na roda da frente, e a maior vai ser instalada na roda de trás, ok? Só para lembrar isso aí. Na hora de fazer a instalação das blocagens, pessoal, é bom sempre lembrar o seguinte: esse fecho aqui, ó, que faz a pressão, que dá a pressão na blocagem, né, depois de instalada, ele deve ficar sempre para o lado do freio a disco. Então, para o lado da pinça, para o lado do disco. Então, a gente vai fazer a instalação na roda desse jeito, para o lado do disco. Bom, pessoal, feita aqui a instalação, tá certinho, bonitinho, instalado, a roda tá ok. Só tem um detalhe, o disco tá pegando na pastilha, certo? Então a roda não tá girando. Vocês lembram que no segundo vídeo da montagem da bike, eu falei para vocês que eu não apertava aqui totalmente esses parafusos de sustentação aqui da pinça, justamente para poder fazer esse ajuste. Então, depois eu vou fazer novamente esse ajuste, mas eu prefiro pôr a bike no chão para poder fazer esse ajuste, porque fica mais fino, mais correto fazer dessa forma, ok? Bom, pessoal, vou fazer então agora a instalação da roda traseira. Só para lembrar vocês, eu ainda preciso fazer a instalação das pinças de freio, que eu não fiz ainda porque o cabo ele passa embaixo do quadro, então por isso que eu não consegui fazer ainda. Vou ter que descer a bike do cavalete. Mas já vou deixar aqui instalado então as rodas para depois fazer a instalação da pinça e da corrente, ok? Prontinho, galera, feita aqui a instalação. Agora eu vou descer a bike do cavalete, vou fazer a instalação da pinça de freio traseira para poder completar essa etapa aqui do freio, ok? Bom, pessoal, então tirei a bike do cavalete, agora eu vou fazer a instalação final aqui da pinça de freio traseira e vou passar aqui, vou prender o cabeamento certinho aqui no quadro, ok? Então, bora lá!
Bom, deixei aquela folguinha aqui de sempre, para a gente não perder toda a pressão dos parafusos, para poder fazer o ajuste depois, na hora que eu voltar a bike para o cavalete. Fica mais fácil fazer o ajuste dessa forma. Então, vamos lá, vamos passar o cabeamento agora, vamos prender os cabos aqui, o cabo. Feita então a instalação de todas as peças praticamente da bike. Agora a gente vai fazer a instalação só do pedal e aí a gente bota no cavalete a bike de novo para fazer a instalação da corrente e fazer a regulagem do câmbio. Bom pessoal, bike no cavalete novamente. Agora eu vou fazer aquele ajuste na pinça aqui dos freios para alinhar ela direitinho aqui junto ao disco, para não ficar desnivelada, não ficar batendo no disco. Então eu vou deixar ela alinhadinha. Isso é coisa simples de fazer. Pronto, agora é a hora da gente virar o cavalete para poder fazer a instalação da corrente. Mas antes, vamos instalar os pedais, né? Detalhe é que os pedais também têm seu lado correto, hein? Então, nesse pedal aqui, por exemplo, ele está dizendo que esse aqui é o right, o lado direito. Então, toma cuidado aí para não fazer a instalação errada também dos pedais. O pedal é super simples de instalar. Lado direito você gira sentido anti-horário, ó, e já prendeu aqui. Você vai usar a chave só para dar aquele aperto final. Bom, pessoal, feita então a instalação dos pedais, a gente vai agora para a instalação da corrente, ok? Um detalhe importante aqui para vocês é o seguinte: como a gente vai passar a corrente aqui pela coroa do pé de vela e pelo cassete, corre o risco de repente a gente sem querer deixar a corrente cair e bater aqui nesse tubo que é o chainstay.
Então é legal, no primeiro momento, assim, antes da gente, quando a gente estiver começando a medir aqui o tamanho da corrente, a gente colocar alguma coisa aqui para proteger e não correr o risco de riscar a pintura. Então eu vou colocar um paninho velho mesmo, só para proteger aqui por enquanto, e depois eu tiro, só para a gente proteger esse tubo. Bom, para fazer a instalação da corrente, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai passar a corrente pela maior coroa aqui do pé de vela. E pelo maior cog aqui, pelo cog do cassete aqui, que é esse o maior. Ok, vou tirar o pano aqui que agora não corre mais o risco, se eu segurar a corrente ela não corre mais o risco de cair, tá vendo? Então, beleza. Agora para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa medida. Deixando a corrente esticadinha, para a gente achar a medida certa aqui da corrente, a gente considera o seguinte, ó, 2 elos sobrepostos aqui da ponta da corrente. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas são 2 elos aqui, ó. E vou fazer então a junção aqui, ó. Vou marcar aqui. É esse cara aqui que eu vou soltar para encaixar aqui depois. Bom, pessoal, eu dei uma adiantada aqui, já fiz a instalação da corrente, mas eu queria explicar uma coisa para vocês. Ó. O câmbio traseiro, ele tende, por conta da mola que ele tem aqui, ele tende a sempre ficar para cima. Então, na hora que você fizer a junção da corrente aqui, para fazer isso, você vai ter uma certa dificuldade, porque o câmbio vai estar sempre puxando a corrente para cima. E aí vai ficar afastado. Então, a dica que eu dou é o seguinte, você pode usar um pedaço de fio, e aí ó, o elo de junção da corrente aqui que eu instalei, tá aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar o fio por um lado, com um pouco de distância, e do outro lado também. E aí, você puxa a corrente. Tá vendo como o câmbio vem para dentro? Aí você vai ter a folga para você poder encaixar a chave de corrente e fazer, então, a instalação do pino para poder fechar a corrente. Então, a dica aí para vocês é essa. Então puxa aqui, ó. Traz o câmbio, puxa a corrente aqui, ó. E dá um nó aqui no fio, enrola o fio, para você poder trabalhar aqui. Tá vendo que o elo tá bem aqui, ó. Então você consegue trabalhar com a chave de corrente aqui, para poder fechar o elo direitinho, certo? Se não, tem uma ferramenta específica que é um arame que ele puxa exatamente igual puxa aqui esse fio, então o fio aqui serviu perfeitamente. Então pessoal, feita então a instalação da corrente, a corrente está funcionando direitinho, ó, bonitinho. Agora a gente precisa fazer a regulagem dos câmbios. Então vamos fazer a regulagem então primeiro do câmbio traseiro. Vamos deixar a corrente na coroa do meio, aqui no pé de vela, e no menor pinhão aqui do cassete. E aí a gente vai mudando as marchas lá no passador para a gente ver como que está se comportando então a movimentação do câmbio, para ver como que está a passagem das marchas. Bom, deu para ver então que ele não subiu e não fez as passagens corretamente, né? Então agora a gente tem que fazer o ajuste. Bom, existem 2 parafusos aqui atrás do câmbio, que são os parafusos de regulagem. Um parafuso regula as marchas
de alta velocidade, que é o high, e o outro parafuso regula as de baixa velocidade, que é o low. Então a gente precisa fazer os ajustes nesse parafuso para que todos os pinhões aqui do cassete sejam contemplados com a passagem das marchas. Smart Sound. Bom, pessoal, câmbio traseiro regulado, agora a mesma coisa para o câmbio dianteiro, tá? Funciona da mesma forma, a ideia é a mesma em relação aos parafusos. High para marchas altas e low para marchas baixas. Bom, pessoal, no caso da regulagem do câmbio dianteiro, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, ó. Posiciona o câmbio dianteiro na coroa maior, e aí posiciona o câmbio dianteiro no pinhão menor, e aí o que vai acontecer? Você vai fazendo a regulagem para que a corrente não fique batendo aqui, ó, no passador aqui. Por quê? Porque essa é a relação de maior velocidade que a gente pode atingir na bicicleta. Então, se a corrente estiver pegando aqui, você dá uma afastadinha no parafuso aqui, abre o parafuso, ele vai dar uma afastadinha e aí vai ficar na posição correta. E aí depois você faz o inverso. Joga o câmbio dianteiro lá para a coroa menor e o câmbio traseiro para o maior pinhão aqui para o cog e faz a regulagem da mesma forma, de forma que a corrente não fique batendo em nenhum dos lados do câmbio dianteiro. Feito isso, a regulagem do câmbio dianteiro está pronta, está praticamente zerada. Certinho. Isso aí, ó. Câmbio regulado. Agora eu vou finalizar aqui cortando os cabos, colocando os terminais no final do cabo, né? Para ficar bonitinho. Tirando esses excessos aqui desses lacres, vou ajustar o lacre e vou tirar o excesso e bora fazer o teste na bike. Bom, pessoal, bike finalizada, tudo certinho, tudo pronto para a gente fazer o nosso primeiro teste. Só que nós vamos fazer esse teste lá em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, para onde eu vou levar essa bike, porque essa bike aqui eu vou entregar ela para o meu irmão. Então, lá a gente faz o teste e mostra para vocês como que ficou a bike. Smart Sound.